Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Cássio, o lendário. Goleiro que fez história com a camisa do Corinthians surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar oficialmente sua saída do Cruzeiro e o retorno ao Timão. A notícia pegou torcedores e especialistas de surpresa, reacendendo o debate sobre o futuro da posição no Corinthians e o que esse retorno representa para o clube. Após uma passagem relâmpago e intensa pela equipe mineira, onde chegou como líder e referência para uma reformulação prometida, o goleiro de 37 anos decidiu que era hora de voltar para casa. Mas por trás dessa decisão, há rumores bastidores, fervilhando, e um contexto que vai muito além do simples desejo de encerrar a carreira onde ela atingiu o auge. Há quem diga que Cássio nunca se adaptou totalmente à nova rotina em Belo Horizonte, sentiu o peso da responsabilidade num time em reconstrução e, principalmente, nunca deixou de se imaginar vestindo novamente o manto alvinegro. Enquanto torcedores do Cruzeiro lamentam sua saída precoce, a Fiel celebra um retorno que tem cheiro de reconciliação e despedida em grande estilo. Mas será que esse retorno é só uma questão emocional? Ou existe algo mais nos bastidores que não veio a público? O burburinho nos corredores do Parque São Jorge já vinha crescendo nas últimas semanas. Comentava-se a boca miúda que algo estava sendo preparado, um movimento silencioso, orquestrado pela diretoria para trazer de volta um ídolo eterno. Cássio, que deixou o Corinthians no final da temporada passada sob um clima de gratidão mútua e discursos de novos ciclos, pode estar prestes a encerrar a carreira com a mesma camisa que o consagrou. Os bastidores indicam que ele nunca cortou totalmente os laços com o clube paulista. Mesmo no Cruzeiro, mantinha contato frequente com membros da comissão técnica, ex-companheiros e dirigentes corintianos. Seu coração nunca deixou de bater pelo Timão e agora, com o time oscilando em termos de desempenho e estabilidade, a volta de um líder nato, como ele, pode ser o combustível que falta para reacender a alma corintiana. Fontes próximas ao jogador revelam que ele vinha refletindo há semanas sobre essa decisão e que o acerto foi costurado discretamente longe dos holofotes. Mas o que fez esse retorno se concretizar agora? Foi o apelo da torcida à falta de líderes no elenco atual ou uma combinação estratégica de ambos? A diretoria do Corinthians, por sua vez, parece ter enxergado no retorno de Cássio uma oportunidade de ouro para reatar laços com a torcida e recuperar parte da identidade corintiana. Com a temporada instável e a pressão crescente por resultados trazer de volta um símbolo como o goleiro campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, é também uma jogada política. O nome de Cássio carrega peso, história e respeito, elementos que andavam em falta no vestiário. O clube passa por uma fase de transição, com jovens sendo promovidos, mudanças na estrutura e incertezas em várias posições. E a volta de um veterano que conhece como ninguém a alma do clube pode ser exatamente o que o ambiente precisa. Os rumores indicam que a negociação aconteceu com o aval de membros influentes do conselho e que o próprio presidente teria participado diretamente da costura do acordo. A diretoria sabe que Cássio não volta apenas como jogador, ele volta como símbolo, como escudo e possivelmente como um nome forte para cargos futuros dentro do clube. Será esse o início de uma despedida em alto estilo ou o primeiro passo para um novo ciclo com Cássio em outra função? Nos bastidores do Cruzeiro, a saída de Cássio causou desconforto. Ele havia sido contratado como peça-chave para uma temporada de reestruturação com a missão de trazer segurança ao gol e liderança ao grupo. Sua experiência e histórico de conquistas o colocaram como um dos principais nomes do projeto. Celeste! Porém, de forma inesperada, sua saída foi confirmada antes mesmo da metade da temporada. Há quem diga que Cássio nunca se sentiu plenamente confortável em Belo Horizonte. A cobrança, a falta de resultados e um elenco ainda em construção fizeram com que o goleiro não encontrasse o ambiente ideal. Internamente, fontes ligadas ao Cruzeiro revelam que Cássio demonstrava sinais de insatisfação e saudade de São Paulo, da rotina, no CT Joaquim Grava e principalmente da Fiel. A rescisão contratual foi amigável, mas acelerada, algo que levanta
Suspeitas de que a volta ao Corinthians já estava sendo articulada antes mesmo do anúncio oficial. Será que Cássio usou o Cruzeiro como ponte para retornar ao clube de coração? Ou foi simplesmente um erro de planejamento da diretoria mineira? Ao não prever sua readaptação, a torcida do Corinthians, claro, recebeu a notícia com emoção e euforia. Nas redes sociais, os torcedores celebraram o retorno como se fosse uma contratação de peso, o que de certa forma realmente é. Não se trata apenas de um goleiro voltando, trata-se da volta de um herói, um dos maiores ídolos da história recente do clube. A memória de defesas históricas, títulos inesquecíveis e declarações apaixonadas fez o coração da Fiel disparar. Muitos já começaram a imaginar uma despedida épica em Itaquera, com Cássio jogando mais uma temporada e se aposentando diante da torcida que tanto o reverenciou. Mas nem tudo são flores. Há quem questione a real necessidade de sua volta. Em termos técnicos, principalmente considerando sua idade e as possíveis limitações físicas. Ainda assim, o peso emocional do retorno parece se sobrepor às questões táticas. O Corinthians, ao trazer Cássio de volta, envia uma mensagem clara: a história importa e ídolos devem ser respeitados. Mas será que essa emoção vai se traduzir em desempenho? Ou estamos diante de uma jogada mais simbólica do que esportiva? É impossível falar de Cássio e Corinthians sem lembrar dos momentos emblemáticos que viveram juntos. A defesa contra o Vasco em 2012, o título da Libertadores, o Mundial contra o Chelsea, a Era de Ouro com Tite. Cássio não é apenas um goleiro, ele é um capítulo inteiro da história do Timão. E essa história aparentemente ainda não chegou ao fim. Seu retorno reacende não só a nostalgia, mas também a esperança de dias melhores. Há um sentimento coletivo de que sua presença pode reorganizar o vestiário, dar confiança aos mais jovens e resgatar o espírito guerreiro que tantas vezes definiu o Corinthians. Ainda não se sabe se ele volta como titular absoluto ou como peça de bastidor, mas o impacto já está sendo sentido. Os jogadores mais novos cresceram assistindo às suas atuações e agora terão a chance de conviver com uma lenda viva. É mais que futebol, é cultura de clube. E talvez mais importante ainda, é uma tentativa de reatar com a essência corintiana que parecia diluída nos últimos tempos. Mas será que esse retorno é um renascimento ou um último capítulo? Parte da imprensa paulista já especula que a volta de Cássio não é apenas uma questão esportiva, mas também estratégica para os bastidores políticos do clube. Com eleições se aproximando no Parque São Jorge, o retorno do ídolo pode fortalecer uma ala específica da diretoria que busca reconquistar a confiança da torcida. Cássio sempre foi visto como um jogador político, no bom sentido, soube navegar bem nos bastidores, manteve bom relacionamento com dirigentes, comissões técnicas e até com a imprensa. Seu retorno pode representar um apoio importante em futuras decisões internas. Há quem acredite que ao voltar agora, ele pode se preparar para assumir uma função institucional quando pendurar as luvas, um cargo de embaixador-diretor de futebol, ou até mesmo uma candidatura futura. O nome tem força, carisma e aprovação popular. E o Corinthians sabe disso. Tudo indica que esse movimento foi cuidadosamente calculado, não apenas para o presente do time, mas para o futuro do clube. Um futuro onde Cássio talvez não seja mais o goleiro, mas o símbolo de um Corinthians que busca se reconectar com sua alma. E se for esse o plano, o primeiro passo já foi dado? Com o anúncio oficial da volta de Cássio ao Corinthians, uma nova onda de especulações tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro. Muito além da simples notícia de um retorno, o clima é de conspiração positiva. Há quem diga que essa decisão já estava sendo desenhada nos bastidores desde antes mesmo da saída do goleiro rumo ao Cruzeiro. Fontes ligadas ao entorno do jogador revelam que ele teria assinado com a Raposa, já com cláusulas que facilitariam uma rescisão amigável em caso de proposta do Corinthians. Isso levantaria uma questão delicada: até que ponto Cássio realmente quis ir para o clube mineiro? E até que ponto foi apenas uma manobra para dar um tempo do timão, até que o ambiente político e esportivo ficasse mais favorável? Essa teoria ganhou força nos últimos dias, principalmente após a declaração de um ex-dirigente do Corinthians que afirmou que o tempo de Cássio fora do clube nunca foi definitivo.
Isso alimenta ainda mais o imaginário do torcedor, que agora enxerga esse retorno não como uma surpresa, mas como um reencontro inevitável. Mas será que tudo isso faz parte de um projeto maior que envolve não apenas Cássio, mas um resgate total da identidade do clube? Nos corredores do CT Joaquim, grava a notícia do retorno de Cássio foi recebida com uma mistura de empolgação e cautela. Entre os jogadores, principalmente os mais jovens, o sentimento é de admiração. Muitos cresceram assistindo às defesas do Camisa 12, idolatrando suas atuações e tendo como exemplo de liderança. Agora terão a chance de dividir o vestiário com ele, aprender diretamente e, quem sabe, herdar parte de sua postura. Mas entre os membros da comissão técnica, há quem veja com olhos mais racionais. A pergunta é inevitável. Cássio volta para jogar ou para ser um pilar emocional e motivacional? O atual momento do clube exige resultados e a dúvida sobre a capacidade física do goleiro paira no ar. Mesmo sendo ídolo incontestável, o tempo passa para todos e o nível de exigência é alto. Ainda assim, o clube parece disposto a dar a ele liberdade para encontrar seu espaço naturalmente. Não será imposto como titular, mas também não será tratado como qualquer outro atleta. Afinal, estamos falando de um dos maiores da história do clube. Isso cria um cenário delicado, onde qualquer decisão envolvendo seu nome terá repercussões dentro e fora de campo. O ambiente político do Corinthians, que nunca é calmo, já começa a se movimentar em torno do retorno de Cássio. Seu nome voltou a circular não apenas nas arquibancadas e grupos de WhatsApp de torcedores, mas também nas reuniões internas do clube. Alguns conselheiros já cogitam sugerir que o goleiro seja incluído em projetos institucionais como embaixador de programas de base ou até mesmo como articulador de comunicação entre elenco e diretoria. Seu carisma, capacidade de diálogo e respeito entre as diferentes alas do clube o colocam em posição estratégica. Nos bastidores, há quem diga que sua chegada já foi comemorada por setores que buscam estabilizar o ambiente político visando a próxima eleição. Ter Cássio por perto é sinal de alinhamento com a tradição e com a torcida. Mas há também os que veem com desconfiança esse uso da imagem de um ídolo para fins eleitorais. Cássio, por sua vez, não comentou sobre nenhuma intenção política futura, mas sua presença em reuniões internas já começou a acontecer mesmo antes de reestrear em campo. Isso só reforça a sensação de que sua volta tem múltiplos significados e vai além das quatro linhas. E dentro da torcida organizada, o clima é de renascimento. As principais lideranças da Gaviões da Fiel já se manifestaram de forma efusiva, afirmando que a volta do gigante representa a reaproximação entre o clube e a arquibancada. Segundo fontes ligadas às torcidas, havia uma insatisfação crescente com a direção atual do clube, principalmente pela falta de identidade no elenco e a ausência de ídolos que representassem o DNA corintiano. A volta de Cássio surge como um bálsamo, um símbolo de reconciliação com as raízes, mas os próprios torcedores reconhecem que não basta emoção, querem ver comprometimento, raça e, acima de tudo, o resultado. Cássio sempre foi sinônimo de entrega, mas agora terá o desafio de provar que ainda pode render em alto nível, mesmo em uma fase avançada da carreira. A pressão será grande. Se por um lado ele terá o apoio incondicional da torcida, por outro, cada falha será analisada com lupa. O ídolo que volta precisa mostrar que ainda tem lenha para queimar. Caso contrário, a idolatria pode dar lugar a um sentimento de frustração, e no Corinthians sabemos que a linha entre amor e cobrança é muito fina. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A imprensa esportiva nacional também mergulhou de cabeça nesse retorno inesperado. Programas de debate esportivo dedicaram horas para discutir o impacto da volta de Cássio ao Corinthians? Analistas como Neto, que sempre teve relação direta com o goleiro, encheram a volta de elogios, destacando o quanto ele ainda pode contribuir com sua experiência e liderança. Outros, porém, adotaram um tom mais cauteloso, questionando se o clube não estaria apostando mais na nostalgia do que na necessidade. Afinal, o Corinthians tem outras carências mais urgentes no elenco,
como um meia articulador e um atacante goleador. Cássio vem para preencher uma lacuna técnica ou emocional? Dúvida segue pairando no ar. Especialistas apontam que, mesmo não estando mais no auge, ele pode agregar muito no dia a dia com sua postura exemplar e influência positiva no grupo. Sua voz no vestiário sempre foi respeitada e isso pode ser decisivo em momentos de pressão. No fim das contas, o que se discute é se esse retorno é o início de um novo ciclo com base na história ou apenas uma despedida bem planejada. Uma coisa é certa, ninguém ficou indiferente. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores corintianos transformaram o retorno de Cássio em um verdadeiro festival de homenagens, memes e teorias. Vídeos antigos de defesas históricas voltaram a circular como prova de que ele ainda é capaz de decidir jogos importantes. Outros criaram montagens com Cássio, vestindo novamente o manto alvinegro, ao lado de figuras como Paulinho Fagner e até Tite, insinuando uma possível reconstrução da era de ouro do Corinthians. Os rumores tomam proporções maiores a cada dia, com especulações sobre uma possível volta de outros ex-jogadores como parte de uma estratégia emocional para resgatar o respeito perdido. O retorno de um ídolo sempre tem esse efeito colateral. Faz o torcedor sonhar acreditar que o passado glorioso pode voltar a ser presente? Mas também cria uma expectativa difícil de corresponder. Será que o Corinthians está de fato montando um elenco para resgatar sua identidade vencedora ou apenas tentando apagar incêndios com figuras simbólicas? O que ninguém pode negar é o poder de mobilização que Cássio ainda exerce. E isso por si só já é um trunfo que poucos clubes têm à disposição. No vestiário do Corinthians, a chegada de Cássio também pode mexer com a hierarquia do elenco. Mesmo que não entre em campo de imediato, sua presença impõe respeito. Os goleiros atuais sabem que não se trata apenas de uma sombra, mas de uma lenda. E isso pode ter efeitos positivos ou negativos. A disputa pela titularidade pode ganhar contornos delicados, principalmente se o técnico não for claro na comunicação interna. O desafio será integrar Cássio ao grupo sem provocar rupturas. Mas conhecendo o perfil do jogador, é provável que ele próprio adote uma postura de apoio priorizando o coletivo. Ele já deixou claro em entrevistas passadas que não tem vaidade e que sua missão maior sempre foi ajudar o Corinthians, seja em campo no banco ou fora dele. Ainda assim, o elenco atual terá que se adaptar à nova dinâmica. A chegada de um ídolo sempre muda o ambiente. E nesse caso a mudança pode ser positiva, criando um clima de união e comprometimento. Se bem administrado, esse retorno tem tudo para fortalecer o grupo. Mas se mal conduzido, pode gerar disputas silenciosas. O futuro dirá qual caminho será seguido. Por fim, resta a grande pergunta que todos fazem: qual será o legado final de Cássio no Corinthians? Será essa sua última temporada como atleta profissional? Ou sua volta é o início de uma nova fase, quem sabe como técnico, dirigente ou embaixador? A única certeza é que ele volta como um dos maiores da história do clube, reverenciado e amado por milhões. Sua trajetória é marcada por títulos, lealdade e momentos que entraram para o imaginário coletivo do torcedor. E seu retorno representa muito mais do que a volta de um jogador, simboliza a conexão entre o passado vitorioso e um futuro que ainda está sendo construído. Cássio não é apenas uma peça do elenco, é um pilar emocional, uma ponte entre gerações. Uma lembrança viva do que o Corinthians já foi e do que ainda pode ser. Seu retorno é um sopro de esperança em tempos de instabilidade. E se o final dessa história ainda está sendo escrito, pelo menos sabemos que será com a camisa que ele nunca deixou de amar. A camisa que ele decidiu vestir novamente para, quem sabe, encerrar o ciclo mais vitorioso da história recente do Timão com chave de ouro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Para continuar recebendo informações exclusivas, não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!